Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões do mundo da cultura. Célio Turino, que bom ter você aqui nessa segunda-feira do Redemoinho. A gente continua conversando aqui sobre cultura, sobre o Brasil. Célio Turino, que é historiador e um grande pensador da cultura brasileira. O que você está observando, Célio, há 13 dias das eleições? Bom dia, Eleonora, Rodolfo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu gosto de vir aqui às segundas-feiras, assim. Bom, estamos há 13 dias, né? Mas há um ponto que foi bastante discutido nesse final de semana que eu queria refletir, né, com o público, né? Que foi aquela declaração do presidente da República, dizendo que ele está passeando ali por uma área periférica de Brasília, né? O São Sebastião, conheço bem até ali, e que, de repente, ele se deparou com algumas meninas de 14, 15 anos, que até ele diz, arrumadinhas, bonitas, e, de repente, pintou um clima, né? Ele tira o capacete, e aí ele vai à casa onde elas estavam, né? Aquilo foi absolutamente chocante, mas é preciso compreender mais, né? Porque quando a gente vive numa situação assim de profunda brutalidade, a gente vai absorvendo isso, né? Como assim? Pintou um clima. Um velho de 67 anos de idade, ao ver algumas meninas de 14, 15 anos que tinham se maquiado, estavam como for, e ele dizer que pintou um clima, que desejo foi esse? E que conduta é essa? Pintou um clima de quem? Das meninas em relação a ele ou dele em relação às meninas? Né? Obviamente que foi dele, da maldade do pensamento dele. A sociedade ela vai naturalizando esse tipo de comportamento, né? Que, aliás, no Bolsonaro chega a ser até algo que as pessoas vão relevando, dizendo que é o comportamento dele. É assim que as pessoas fazem também com demais comportamentos semelhantes, né? Elas vão naturalizando, não vão debatendo, não vão tratando esse assunto, vão objetificando cada vez mais a relação com nossas crianças e adolescentes, meninos e meninas, e fazem isso, inclusive, com argumentos religiosos, com argumentos da moral, dos bons costumes, do chamado cidadão de bem. Além de asco, que deve tocar a todos e a todas, essa declaração do presidente, essa confissão, né, de desejo inconfessável, ela é crime. E como crime tem que ser tratado. Inclusive, ele era presidente do país. Se ele percebeu uma situação em que crianças estavam sendo utilizadas para abuso sexual ou naquilo que ele insinuou, né, para prostituição de adolescentes, né, e tudo mais. Aliás, até na idade delas, o ato sexual é considerado estupro pela legislação brasileira, independente de qualquer de haver violência direta ou não, porque em si já é uma violência. Em si, até a afirmação dele do pintou um clima já é uma violência. E ela precisa ser repudiada por todo o nosso povo. Aí, quando ele vai visitar a casa, depois, tentando observar o que aconteceu, na verdade, era uma casa de acolhimento, uma ONG em relação a refugiados venezuelanos, né? E o que estava vendo ali era uma ação em que uma voluntária foi maquiar as meninas, inclusive, né?
nessa casa, a responsável pelo lugar, por ser refugiada, não está plenamente documentada no Brasil, ela não apareceu, mas ela disse o que estava ocorrendo. Inclusive, ela estava lá com a filha, com a sobrinha, né? E qual foi a atitude do presidente da República? Foi agora a de usar como um sensacionalismo, usar uma situação dessa para atacar um povo, para desvirtuar, para produzir mais fake news. Quando, se a situação que ele constatou ela tivesse ocorrendo, ele, na condição de presidente da República, teria que ter tomado providências. Assim como aquela ex-ministra da Família, que vive criando, aliás, deve ser uma mente pervertida sexualmente, porque ela cria algumas imagens que pessoas normais com a sua sexualidade nem chegam a imaginar, e ela vai inventando e vai criando, e não toma medidas também, e nós vamos naturalizando isso. O que eu percebo que está acontecendo naquela casa, inclusive, era um trabalho de acolhida até, né? Pelo que parece, pelo menos o que eu ouvi. Daí eu pensei para a videocoluna de hoje, para falar das várias experiências de pontos de cultura com acompanhamento de meninas e meninos abusados sexualmente. Esse é um problema que acontece no Brasil de uma forma intensa, e eu me recordo até, tive vontade tinha que ter falado para o Lula, que foi ao debate ontem, né? Houve dezenas, centenas de pontos de cultura que acompanhavam meninas e meninos abusados sexualmente, pelo Brasil afora. Acompanhavam e acolhiam, como obra do governo dele, que acompanhavam e acolhiam com brincadeiras, com afeto, com ternura, com segurança. Isso recupera vidas, porque uma criança, um adolescente que é abusado, ela carrega isso para toda a sua vida. Então, há que ter uma ação de cura muito intensiva, e que só é possível por uma ação comunitária, que, na minha experiência, só a arte e a cultura conseguem fazer. Um outro aspecto que eu gostaria de dizer sobre esse episódio nojento, né, absurdo, não tem nem palavras para descrever, pintou um clima, é que o mundo hoje, aí não é um fenômeno só brasileiro, mas o mundo, ele passa por um processo de desencantamento profundo, de perda da magia, de perda dos sentidos, né? Que ele é todo construído exatamente a partir de um descolamento que se provoca na sociedade contemporânea, da relação entre cultura, território, memória, afetos. Isso é quebrado. Ao quebrar isso, as pessoas ficam à mercê da brutalidade, à mercê de uma vida em que se perde sentido, né? Em que o único sentido, na verdade, o único objetivo da vida é ter coisas, acumular bens, e esses bens são cada vez mais insuficientes, e a grande maioria da população é negada, inclusive, a possibilidade de acesso a esses bens, aí gerando mais sensação de desamparo, aí gerando mais sensação de frustração. É exatamente esse campo minado que permite a propagação desse mundo desencantado, que se expressa pelas chamadas fake news, pela chamada pós-verdade, né? Que sempre houve, né? Em realidade são mentiras, né? Mas que agora são amplificadas na escala das redes, na imaterialidade, e dentro de um contexto em que pontos de referência para a vida são perdidas, né? E com isso vai sendo construída, eu diria, uma semicrença,
que é também semifascista. Ela não é totalmente uma crença, porque ela difere, ela não tem um sistema ordenado de sentidos, nem crença religiosa, nem ideológica, mas ela se expressa como uma fé. Perde a relação da fé com o sagrado, né? Então, ela é dessacralizada, mas ela, enquanto atitude das pessoas, elas têm esse componente de fé, enquanto forma, não é? Como também ela não é totalmente fascista, mas ela tem a pulsão de morte, de destruição, o totalitarismo presente, a tentativa de se apegar a uma identidade inventada, que é prosperada exatamente por essa bruteza aí da vida, e que no mundo há vários exemplos, né? O trumpismo, vários outros exemplos aí pelo mundo que estão levando a essas autocracias e que são resultado desse baralhamento narrativo, mas que no Brasil a gente também tem essa expressão. Isso, ao meu ver, refletindo inclusive sobre esse fato de ter havido uma reação aquém daquela que seria necessária em relação à fala do presidente de que pintou um clima ao ver meninas arrumadinhas e bonitinhas com 14 anos de idade. Aí ele todo tirou o capacete lá, que estava andando de moto lá, desfilando de moto como o macho predador, e ele se interessou por aquela situação, por aquelas meninas, né? Foi isso que ele quis dizer e disse, né? Aqui não se trata de uma interpretação, mas daquilo que ele realmente disse, né? Era para o país ser tomado por uma onda de indignação completa. Era para uma figura como essa ser defenestrada até do ambiente político. E ainda assim, talvez 40%, 45% da população ainda vote nele, né? Pergunto a essas pessoas o que elas fariam se fosse com as filhas delas. Vários, inclusive, devem ter filhas aí com 14 anos de idade, 15 anos de idade, né? Se dizem defensores da família, da moral, e ainda assim vão depositar o seu voto, a sua confiança em uma figura abjeta como essa. Então, por isso mesmo, eu entendo que quando a gente passar esse período, aí, que espero que seja breve, faltam só 13 dias, olha só que bela indicação até, que sugestivo, que o país tome consciência da necessidade de uma grande ação de cura, né? Porque a nossa sociedade está adoecida, está amortecida, está brutalizada, exatamente por esse desencantamento do mundo que precisa se reencantar. Semana passada, eu apresentei ali brevemente, né, até quanto número. Às vezes eu gosto de mostrar alguns números para demonstrar que as coisas são execuíveis, não são tão complicadas assim. O problema é complicado, mas o desafio está em transformar um problema complexo em uma solução adequada, que condense, que consiga resolver a complexidade, né? Tudo o que há de complexo no mundo, né? Então, eu apresentei uma série de pontos que eu entendo que são absolutamente necessários, esses e outros, no sentido de que a gente reencante o Brasil, que a gente reencante o Brasil pela poesia, pela acolhida, pela ternura, pela amorosidade. Isso não é uma questão retórica, é uma questão de princípio do que pretendemos enquanto civilização, enquanto coletividade, até para que a gente nunca mais ouça da voz de um presidente algo como esse cidadão disse, né? De que, ao ver meninas de 14, 15 anos arrumadinhas, bonitas, pintou um clima. É o que eu tinha para dizer por hoje. Legal, Célio. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho. É um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com
um tema específico. O Célio Turino fala aqui do mundo da cultura, trazendo suas observações, suas informações. Amanhã a gente vai falar sobre as andanças dos movimentos populares aqui no Brasil. Muito obrigado, Célio. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse Redemoinho, que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, Célio. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.